Com o avanço da vacinação e o recuo da atual pandemia, a agenda esportiva aqui na Bahia foi retomada e de forma intensa, com a demanda reprimida desde março de 2020 por conta da suspensão de todo o calendário esportivo do Brasil, também mundial. A SUDESB, que é a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia, autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, vem acelerando o processo em todas as áreas técnicas. E neste primeiro semestre, 22 equipamentos vão ser inaugurados na região metropolitana, também no interior do estado. Aliás, interior é onde concentra a maioria das obras. As intervenções contemplam reforma e construção de estádio, instalação de gramado sintético, construção de areninhas society, entre outras. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com o diretor-geral da SUDESB, Vicente Neto, mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Vicente. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A todos que nos ouvem. Parabéns aí à nossa Cláudia pelo aniversário do dia. Parabéns, Cláudia. Maravilha. E olha, eu sei que de março a abril agora, mais de 80 novas obras foram autorizadas para execução sob a cargo da SUDESB, um investimento que chega a quase 100 milhões de reais. É um novo boom de investimentos na área do esporte na Bahia, Vicente? Jefferson, no nosso último contato, eu conversava contigo e com os ouvintes da Rádio à Tarde FM sobre a necessidade de nós estarmos atravessando a pandemia e aproveitarmos aquele momento para garantirmos melhoria da infraestrutura. Isso aconteceu e está acontecendo, então aquele planejamento deu certo. Nós conversávamos sobre isso daquela vez e nós implementamos. O governador topou o fluxo financeiro que você se referiu, neste momento ultrapassa os 100 milhões de reais e nos últimos 12 meses ele ultrapassa 200 milhões de reais. E não há estado da federação que tenha, neste período, investido em infraestrutura nessa proporção. Nós olhamos os vários territórios da Bahia, utilizamos como os critérios principais os municípios que mais precisavam e precisam de infraestrutura esportiva, aquelas populações com mais vulnerabilidade social, e estabelecemos as parcerias. Muitos desses equipamentos são fruto de convênios com os municípios, portanto, o Estado repassa o recurso e o município licita a obra, e boa parte também desses equipamentos é por licitação direta, execução direta da SUDESB, onde nós realizamos a licitação e executamos a obra. Então, tem piscinas espalhadas na Bahia inteira, pistas de atletismo, ginásios poliesportivos, quadras cobertas, descobertas, estádios de futebol. Então, um trabalho realmente vigoroso, que atravessou toda a pandemia e que permanece agora nesse momento em que a humanidade consegue respirar e ver ali na frente já o finalzinho desse momento difícil porque atravessamos. Agora, são investimentos na infraestrutura esportiva. E quanto ao fomento, ao estímulo ao esporte, Vicente, o que existe já previsto nesse sentido? Então, muita coisa acontecendo já nesse período. Na semana passada publicamos no Diário Oficial 3 grandes ações já nesse processo de retomada. Uma delas na área da natação, são 2.000 pessoas envolvidas nas piscinas em que nós temos o programa Natação em Rede rodando, é muita gente. A inscrição deve ser aberta na semana que vem, mandaremos para a rádio pedindo divulgação, porque todo ano que a gente abre a inscrição, especialmente nas piscinas aqui da Avenida Bonocô, o fluxo é enorme de pessoas que se inscrevem pela internet e nós fazemos uma seleção desse público. Tem o segmento de maior idade, tem os jovens, nós temos pessoas com autismo, então há uma seleção para garantir que todos os grupos sociais consigam participar. Publicamos também o nosso edital da canoagem, que é grande aqui na Bahia. Os baianos sabem que nós temos um lugar no pódio da canoagem mundial, fruto do trabalho desenvolvido pelo governo da Bahia, através da CETRE e da SUDESB. Ali na região sul, Jefferson, Fernando, o Baitaba é o nosso principal centro de realização das atividades da canoagem, como também Itacaré. Eu vi que o Nuno, do Bahia Notícias, entrou
ele tem um carinho especial pela canoagem, pergunta sempre para a gente sobre o centro de Ubatã. Então, Nuno, o centro foi finalizado, nós estamos apenas agora ajustando a agenda do governador, do prefeito, para fazermos a inauguração, portanto, 3 grandes centros de canoagem. Esse programa, Jefferson, ele envolve 600 jovens que aprendem a canoagem, e todos puderam ver o Isaquias, o Erlon, o Jack Goldman brilhando nas últimas Olimpíadas. A Bahia tem sido Olimpíadas consecutivas, o motivo de muita satisfação para a canoagem brasileira. Também na área do ciclismo, publicamos o projeto Pedal semana passada, aqui na Praia do Corsário, em Salvador, naquela pista de bicicross que é da Sudesb. Ali estão 250 jovens, meninos e meninas, quase todos periféricos, aprendendo a pedalar. Dali saiu Paola Reis, a nossa garota melhor colocada em ranking mundial. Um garoto de Seabra chamado Mardevaxson explodiu também nas últimas provas. Então, essas ações de fomento a que você se refere foram retomadas com força, e nós estamos implementando em diversas outras modalidades também iniciativas importantes. Vicente, é possível mensurar o número de pessoas que são atingidas diretamente por essas obras, por essas iniciativas voltadas ao esporte de alta performance, como é o caso das piscinas olímpicas e também da canoagem e dos esportes em geral, pelas obras da Sudesb? Fernando, é uma excelente questão. Nós não temos em plano nacional e também não temos na Bahia esses indicadores. Então, nós, no Fórum Nacional de Gestores de Esporte e Lazer, vocês sabem que eu ocupei funções no Ministério do Esporte, nós tínhamos essa deficiência e conseguimos, parece que agora, resolver. Nós organizamos o primeiro censo do esporte brasileiro. A Bahia é o estado mais avançado em relação ao censo. Nós estamos com algo em torno de 65% dos municípios já mapeados. São mais de 100 perguntas no questionário, uma plataforma moderna. Nós conseguiremos responder essa sua pergunta em mais uns 90 dias, para sabermos quantos são os equipamentos que existem na Bahia, os profissionais da área da educação física, o impacto dessas obras, o impacto dos programas sociais. Nós temos dados que são nossos, da Sudesb, mas não são indicadores gerais. Por exemplo, o programa Esporte por Toda Parte, que ficou congelado aqui por conta da pandemia, volta agora com força no mês de maio. São 100 núcleos com 300 pessoas. Estou falando de 30 mil pessoas em apenas um programa da Sudesb. A canoagem, eu fiz referência, são 600 jovens envolvidos. Nós temos um programa de iniciação esportiva com o futebol feminino, que roda no estádio de Pituaçu e lá no ginásio de Cajazeiras, com 300 meninas aprendendo o futebol feminino. Aliás, queria aproveitar a audiência do programa de vocês para anunciar que este programa nosso, em parceria com o Instituto de Peito Aberto, foi premiado pela ONU. É o primeiro prêmio que o governo da Bahia recebe da ONU para um programa social seu, nessa seletiva que é feita de forma muito criteriosa. Nós tentamos com o NeoGibá, que é um programa extraordinário, tentamos com a Ronda Maria da Penha, não conseguimos, e agora conseguimos através da Sudesb com este programa chamado Esporte na Cidade, que privilegia garotas da periferia e que aprendem o futebol com metodologia, muita qualidade. Então, são múltiplas ações. As obras que você se referiu, Fernando, têm um impacto social gigantesco nas comunidades, mas falta realmente esse indicador para sabermos o tamanho real dessa influência na sociedade. Vicente, outros projetos também acabam gerando surgimento de talentos. A gente tem o exemplo da canoagem ali na região de Ubatã e Ubaitaba, que são talvez o maior exemplo de como o esporte pode transformar a vida, com o caso do Isaquias, mas já existem outros talentos nascidos nos projetos, nesses laboratórios da Sudesb, e que a gente pode ficar de olho para acompanhar em breve como representantes não apenas da Bahia, mas do Brasil em esportes de alto rendimento, ou vocês também não têm essa informação? Temos sim, Fernando. Nós acompanhamos, através da relação com as federações por modalidade, a detecção de talentos que surgem nas várias modalidades. Então, na canoagem, você se referiu, nós temos ali o Ubaitaba e Itacaré, os núcleos construídos, inaugurados e em funcionamento. O Batã é o próximo. Eu chamaria a atenção dos nossos ouvintes para um garoto chamado Filipinho.
ele é da canoagem ali de Ubaitaba. O Felipinho é um garoto, ele é muito jovem, tem força física, explosão, ele está sendo observado por nós como uma nova promessa da canoagem baiana. Fiz referência a um outro garoto chamado Mardevaxson, da região de Ceabra. Ele está no BMX, que é uma modalidade do ciclismo, e ele realmente é um garoto com potencial gigantesco. Temos acompanhado a sua performance. No boxe, nós temos alguns talentos que estão em observação pela Federação Baiana de Boxe. Recentemente, nós tivemos em campeonatos nacionais. A Bahia tem sido uma base fundamental da seleção brasileira de boxe e tem garantido resultados importantíssimos, não só em Olimpíadas, mas em campeonatos mundiais. Nós temos garotos e garotas em outras modalidades esportivas que estão em observação pelas suas federações. Esse programa de relacionamento com as federações garante, Fernando, a detecção de talentos. Então, por modalidade, nós vamos observando, recebendo das federações a indicação desses garotos e garotas, normalmente adolescentes que vão despontando nas suas modalidades, nos programas. Opa, deu uma travadinha aqui na comunicação com o Vicente. Vamos ver se destrava. Estão encaminhados para o programa Faz Atleta. A partir da nossa compensação tributária, as empresas entram no patrocínio, descontam o ICMS e vão orientando dessa forma essa criançada que vira adulto rapidamente e que entra para alta performance com suporte desses programas que nós desenvolvemos aqui. Está conversando aqui com o diretor-geral da SUDESB, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Vicente Neto. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, Vicente. O Del Machado pergunta sobre a situação do remo na Bahia e sobre a questão do remo na Lagoa de Pituaçu, que era um projeto que foi discutido pelo governo do estado, se ele vai avançar ou não. Então, Del, obrigado pela pergunta, ontem à noite, já depois das 19 horas, eu recebi o presidente da Federação Baiana de Remo. Ele acabou de assumir a presidência. Quero mandar um abraço para o ex-presidente Dionísio. A federação atravessou uma situação muito difícil. O seu presidente, durante a pandemia, teve Covid. O dileto amigo Dionísio esteve numa situação de saúde muito precária, ainda não está bem. A federação deu uma parada em função disso. Ontem à noite, com o novo presidente, nós tratamos deste assunto, a retomada do remo na Bahia. Reunimos, inclusive, com um dos clubes que estavam presentes, além da federação, e nós combinamos coisas importantes. Eu aproveito em primeira mão para anunciar, porque a reunião foi ontem à noite, não deu tempo sequer de divulgar para a imprensa. Vocês da tarde terão em primeira mão essa notícia. Foi reivindicado da SUDESB a compra de 6 barcos de alta performance para os 6 clubes, 5 que estão filiados e mais um que pediu filiação. E nós nos comprometemos ontem à noite, Fernando e Jefferson, a compra desses barcos. Então, a gente retoma o remo na Bahia com a compra dos barcos que serão doados pela SUDESB. São barcos caros para os ouvintes que não dominam esse tipo de informação. Os barcos de alta performance custam R$40 mil cada um, em média R$40 mil. Serão comprados 6 barcos para nós doarmos aos clubes, porque os últimos barcos que foram doados foram de 2011, já tem, portanto, 11 anos de uso, ainda estão em bom uso, mas para a iniciação esportiva, para as escolinhas e para as provas, precisamos de mais equipamentos. Também foi reivindicado pela federação a construção de uma sala lá no bairro da Ribeira, na BEAC, de uma sala para a federação, num espaço em que vai ser feita uma areninha da SUDESB, que é uma das obras que nós estamos fazendo na Bahia inteira. Tem areninha em Salvador, são 5, tem areninha em Lauro de Freitas, tem areninha em muitos outros municípios. Naquele espaço ali da ABEAC, nós nos comprometemos a garantir uma sala para a Federação Baiana de Remo, e esse programa, a federação nos explicou, respondendo ao Ed que perguntou, é feito pela federação. O termo de fomento é assinado com a SUDESB repassa o recurso, mas quem executa a ação, tanto em Pituaçu como em outras cidades, como na Península Itapajipana em Salvador, é a própria federação que agora retoma suas atividades. Você estava aí, para a gente encerrar, Vicente, você estava citando aí talentos revelados pelo esporte aqui na Bahia, pelas diversas modalidades esportivas do estado. A gente poderia citar também os jogadores de futebol, o Alisson, né, goleiro, o Alisson, o Anderson Talisca, o Wallace, Vinícius Júnior, que foram revelados
na Copa 2 de Julho. Competição que vai ser retomada este ano também, não é isso? Exatamente, Jefferson. Todos eles passaram pela Copa 2 de Julho, a maior Copa Sub-15 do Brasil. A Copa São Paulo é Sub-18, vocês sabem. A maior Sub-15 é a da Bahia. A Copa 2 de Julho, nós realizaremos agora em julho essa Copa. Ontem, também à noite, fiquei sabendo pelo Ministério do Esporte, transformado em Secretaria Especial, que a parceria com o governo federal pode não vingar. Então, a Copa 2 de Julho deve ser feita com recursos exclusivamente do governo da Bahia, e nós já temos aí a inscrição de muitos clubes que estão buscando a Copa 2 de Julho, clubes de fora da Bahia, lá nas finais, para mostrarem os seus talentos. Todo ano, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco e outros clubes do Brasil, Atlético do Paraná, nos procuram para inscreverem os seus clubes sub-15 e mostrarem os talentos que são revelados depois para grandes clubes, vão morar no exterior, como esses que você citou, e que nos felicitaram por passarem aqui nas divisões de base do futebol baiano. Maravilha, é isso aí. Esporte é tudo. Parabéns pelo investimento, parabéns pela iniciativa. E muito obrigado ao Vicente Neto, diretor-geral da SUDESB, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. Um bom dia e até uma próxima, Vicente. Forte abraço, Jefferson, Fernando e a direção da rádio aos ouvintes. Bom dia. Agora 7h48 na Tarde FM.